Agora, no cenário internacional, morte de El Mencho, líder da organização criminosa mais poderosa do México, desencadeia a onda de violência no país comandada por Claudia Sheinbaum. Vamos acionar o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que traz essas atualizações da operação conjunta das forças policiais mexicanas com agentes de inteligência dos Estados Unidos. Segundo o secretário de Defesa Nacional, o narcotraficante foi delatado por uma das namoradas. Os parças do crime sentiram as dores do chefe e transformaram pontos turísticos em cenário de guerra. É isso, Ivan? Que coisa doida, tá vendo, ó? Quis ter várias namoradas, uma até delatou. Muito boa tarde, Ivan. Boa tarde, Tawane. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha. Pois é, o Al Capone caiu porque não pagou imposto corretamente, né? E o El Mencho aí, aparentemente, foi traído por uma de suas namoradas, mas o fato é que nós tivemos uma das principais operações da polícia mexicana, o que obviamente resultou na resposta dos cartéis, mas a situação de momento no México, embora muito tensa, é bem melhor do que era ontem. A situação está voltando ao normal. As escolas continuam fechadas, alguns eventos também foram adiados, mas o que a gente vê então é uma vitória das forças mexicanas. E, como você bem disse, contribui com a colaboração das autoridades de inteligência dos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos confirmou isso, né, através do Pentágono, e que mostra também, Tawane, a força da pressão americana exercida ali na questão do México. Os Estados Unidos deixaram bem claro: ou as forças mexicanas tomavam uma atitude, seja elas políticas, militares, ou os Estados Unidos o fariam. Diante do que aconteceu com Nicolás Maduro no começo do mês de janeiro, o México optou por tentar fazer o trabalho por ele mesmo. E assim aconteceu com essa parceria, então, com os Estados Unidos. Um outro ponto interessante que nós precisamos trazer aqui, Tawane, é que quem está comemorando muito essa ação de ontem e mostrando, olha, eu estou na vanguarda, é justamente o presidente de El Salvador, o Bukele, né? Nayib Bukele. Ele recentemente até fez declarações falando do tamanho do país dele, El Salvador, e do tamanho do narcotráfico ali, mas que ele conseguiu reverter essa situação. Ele até cita o Brasil nessas falas, dizendo, olha, o narcotráfico no Brasil é muito maior do que é em Salvador, mas o Brasil, o Estado brasileiro, também é maior. Então, ele ontem despontou com certeza como um dos grandes vencedores dessa operação no México. Agora, um outro detalhe que nós precisamos trazer, extremamente importante, Tawane, aqui para a nossa audiência, é relacionado ao Brasil. Isso porque Lula disse que se comprometeria com os Estados Unidos, né, para manter aquela química ali que ele instaurou com o presidente Trump, de que o Brasil ajudaria também no combate ao narcotráfico em nosso país. Agora, muita atenção. Quando o Lula fala disso, o que a Casa Branca espera é uma resposta como essa das forças mexicanas. Não adianta o Lula dizer que aprendemos aqui 50 quilos de cocaína, 30 quilos de cocaína. Não é disso que se fala. O tempo de apreensão de cocaína já passou. O que os Estados Unidos esperam, de fato, caso o Lula mantenha esse compromisso, que eu acho que ele não estava sabendo muito bem o tamanho do compromisso que ele estava assumindo, são ações como essa que nós vimos aí das forças policiais mexicanas. Enquanto ele faz declarações lá na Ásia, ele, Lula, de que o certo seria Nicolás Maduro ser julgado na Venezuela e não nos Estados Unidos, etc., a realidade que ele espera, caso ele realmente visite o presidente Trump no mês que vem, é essa: ação. O tempo das palavras está passando, e se ele quiser manter essa química, então é disso que se espera. Eu acho que essa operação de ontem, Tawane, ela marca realmente a continuação daquilo que nós vimos com a captura de Nicolás Maduro. Para o nosso público em casa entender, é como se tivessem praticamente prendido o Pablo Escobar mexicano. O El Mencho aí realmente era um dos principais, se não o principal líder do narcoterrorismo hoje no México. Então, inclusive, a nossa direção gentilmente disponibiliza, ele tinha uma recompensa aí de 15 milhões de dólares. E uma última informação, Tawane, o objetivo era capturar ele vivo, na
durante a operação, não é, com a troca de tiros, enfim, aí ele acabou sendo atingido. As forças mexicanas tentaram levar ele para o hospital, mas ele não resistiu, então ele veio a falecer e ser eliminado. Tawane? Pois é, Ivan Kleber, muitos pontos que você citou aqui. Eu vou chamar as nossas comentaristas. Josi, quero começar com a sua pergunta. Ele citou também o Bukele, falando sobre o Brasil. Bukele que cuidou muito bem ali de El Salvador, das suas fronteiras. A declaração de Lula dizendo que quer ajudar a derrotar, enfim, a limitar o narcotráfico, mas como o Ivan falou, precisa de ação efetiva. É com você, Josi. Boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações. Como sempre, eu tento não ter, mas eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é sobre a influência da inteligência americana, né? Eu ia comentar, foi mostrado aí na tela sobre a recompensa dos 15 milhões de dólares e agora sai aí essa informação de que uma namorada teria dedurado ele. Isso é uma informação que pode ainda ser confirmada, mudada, ou estrategicamente ela pode ser diferente, porque a minha pergunta é sobre se teve uma influência direta da inteligência americana. Perdão. Uma coisa é o Trump dizer e México entender o recado. Outra coisa é eles agirem realmente por conta própria. Essa, então, namorada realmente agiu pela recompensa? Será que foi só isso mesmo? Ou teve alguma interferência direta ou indireta da inteligência americana na prática, né? Claro que não na captura, senão realmente acho que teriam conseguido ele vivo, assim como conseguiram Maduro. E a segunda pergunta é só uma atualização sobre a tentativa de reconhecimento do governo americano das facções criminosas do Brasil serem reconhecidas como organizações terroristas, como grupo terrorista. Porque eu acho que seria o primeiro passo para o Lula fazer algo efetivo em relação ao narcotráfico, em relação ao crime organizado, e o Lewandowski não, né, autorizou dizendo que Estados Unidos não se mete aqui. Agora, com essa nova reaproximação, a gente gostaria de saber se tem alguma atualização referente a esse caso. Desculpa as duas perguntas, mas acho que elas são mais rápidas. Não, imagina. Josi, sempre uma alegria estar aqui com você. Melhoras aí para sua garganta. Olha só, sim, a influência americana no serviço de inteligência foi extremamente importante. E para responder sua pergunta, se isso partiu de uma iniciativa mexicana, acho que nós temos uma resposta no próprio Senado americano, que há coisa de 10 dias atrás aprovou que operações americanas fossem realizadas em solo mexicano contra o narcotráfico. Josi, eu acredito que boa parte da liderança, principalmente de esquerda, da América Latina, ainda não entendeu o que aconteceu no dia 13 de janeiro, quando Nicolás Maduro foi capturado. Nós tivemos ali sim um divisor d'águas, um recado forte da Casa Branca. E eu acredito que parte desse establishment mexicano, parte da classe política e militar do México, entendeu o recado e começou a fazer o trabalho aí que precisa ser feito, desmantelar essas redes do narcotráfico no México. Então, além da questão da namorada, que pode ter sido individuada ali como o elo fraco, não é, do Herméntio, no sentido de fidelidade em relação à recompensa ou dela trazer detalhes. Vale lembrar que a inteligência americana nos últimos dias sabia até o lado da cama que o Nicolás Maduro estava dormindo, então possivelmente eles realizaram algo semelhante em relação ao Herméntio, e a questão da namorada tenha sido um algo a mais aí nesse sentido. A partir do momento que as forças mexicanas aceitaram a contribuição, então, da inteligência dos Estados Unidos, aí o compartilhamento, imagens de satélite, interceptações telefônicas, enfim, tudo isso pode ter sido colocado à disposição e no que levou aí a eliminação do Herméntio. Sobre a questão do Brasil, muito importante esse ponto, porque até o momento, obviamente, nós sabemos que PCC, Comando Vermelho e qualquer outra organização brasileira ainda não foi classificada pelos Estados Unidos como organização terrorista. E um dos pontos que provavelmente serão abordados nessa reunião entre Lula e Trump é justamente isso. Já que Lula se coloca à disposição para contribuir, para ajudar, que o Brasil quer ajudar, o primeiro passo seria justamente essa classificação como organizações terroristas. Será que o Lula está em condições de aceitar esse acordo? Será que ele está em condições de fazer isso? E se não fizer, qual pode ser a reação do presidente Trump e da Casa Branca como um todo? Bom, entender que talvez Lula não seja
tão aliado assim na luta contra o narcotráfico, que pode mudar aí também a visão estratégica dos Estados Unidos em relação ao governo Lula no combate ao narcotráfico. Lembrando que a operação Arpão do Sul, ela continua, coisa de 15 minutos. Antes de entrar ao vivo aqui, eu estava verificando mais uma lancha, mais um barco utilizado ali pelos narcotraficantes no oceano foi interceptado. Ou seja, as operações continuam e, inevitavelmente, essas operações, cedo ou tarde, podem ter consequências dentro do Brasil. Não estou cogitando a hipótese de uma operação militar dos Estados Unidos dentro do Brasil, mas uma pressão maior, como foi em cima do governo mexicano, como está sendo em cima do governo interino da Venezuela e também do governo da Colômbia. Tawane, devolvo para você. Ivan Kleber, estamos ao vivo aqui, nosso correspondente internacional, Fabi Barroso, a sua pergunta. Seja bem-vindo, Ivan. É muito prazer ter você conosco aqui novamente. Você já falou muitas coisas que até eu iria repercutir, mas o que eu achei interessante é que o Lula também, agora que ele acabou de dar uma entrevista que está sendo repercutida, né, que o próprio Palácio do Planalto está colocando essa entrevista, ele caiu numa saia justa com o repórter exatamente porque ele foi falar desse acordo com o Trump, possivelmente, que vai haver, e o repórter perguntou para ele sobre a lei de imigração, né, que ele então iria favorecer imigrantes de serem deportados ao Brasil, porque o Trump e os americanos consideram imigração ilegal é crime e acabou. E ele faz ainda aquele discurso de luta de classes, né? São os poderosos que não moram mais no Brasil, não moram mais em favelas. A gente concorda, tem muito poderoso que não mora mais em favela realmente e que está no poder de alguma forma, né? E que poderia ser até colocado aí, como a gente acabou de ver, essa lista de procurados, né? Seria um sonho para muitas autoridades aqui no Brasil, inclusive, né? De ser procurado pelo governo americano. Mas ele também falou em relação ao Irã. Então eu queria que você abordasse esse relacionamento aí de que o Lula está se complicando cada vez mais, porque ele parece, de fato, ser um aliado do eixo do mal, e quando ele fala o que ele pensa realmente, ele se alinha muito mais, né, a esse eixo do mal. Olha, doutora Fabi, sempre bom também estar aqui na Revista Oeste com você, e são pontos interessantes porque de uns dias para cá, principalmente da questão do carnaval ali, me parece um Lula pouco lúcido, e quando eu digo lúcido, não digo da saúde mental dele, física, mas lúcido no sentido de entender o que está acontecendo em redor dele, que é o pior cenário para qualquer político, isso vale para a direita, para a esquerda, é perder esta conexão com a realidade, esse contato com a realidade, não é? E de uma semana para cá, então, que eu vejo ele um pouco perdido, usando um termo que as pessoas utilizam no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Ele fez a defesa, por exemplo, de que Nicolás Maduro seja julgado na Venezuela. Mas o mesmo não vale para a ex-primeira-dama do Peru, que está no Brasil, que foi resgatada com um avião da FAB. Quer dizer, a Nadine Heredia, ela foi julgada no Peru. Ela deveria, então, cumprir a pena no Peru, conforme o princípio utilizado por Lula para pedir essa extradição de Nicolás Maduro para a Venezuela. E mais, quando ele fala também da defesa do Irã, foi muito bom você trazer a questão do Irã, doutora Fabi, porque mais uma vez o Lula disse que não é aceitável essa operação que os Estados Unidos estão montando em relação ao Irã, um regime que matou Deus sabe quantas pessoas. Os últimos números que eu vi falam em 30 mil pessoas que manifestaram contra o regime. Mais uma vez o Lula vai lá fazer a defesa. Então, tanto na questão do Maduro, a questão do Irã, recentemente também ele falou de Cuba, deixando o Irã um pouco de lado, o que realmente Lula teme é o colapso do regime cubano, e aí eu já comentei aqui, mas eu quero ressaltar isso, Deus sabe quantos documentos relacionados ao Foro de São Paulo, e reuniões atas de reunião, cartas, enfim, telegramas, o que for. Imagina a quantidade de documento que poderia cair na mão do Departamento de Estado. E nós estamos falando aqui, sim, de um possível cenário de delação premiada de Nicolás Maduro, de mais informações detalhadas de Hugo El Pollo Carvajal. Quer dizer, o Lula teme tudo isso, o colapso do Foro de São Paulo, e mais, além do colapso, que todo esse material, desde delações, enfim, conteúdos, caiam na mão das autoridades americanas. E, na minha opinião, isso está deixando o Lula um pouco conturbado. Mas, repito, eu não estou colocando em xeque aqui a saúde dele, mas a capacidade mesmo dele entender o que está acontecendo em redor dele.
Tawane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.